Caríssimas pessoas, bom dia, tarde, noite, né? A gente nunca sabe quando vocês vão assistir esse ArtaCast, conduzido aqui por mim, Fabiola Matos, que vos falo, sócia fundadora da Arta Gestão em RH, e a gente está em mais um episódio. E hoje eu estou com uma galera top, estou com duas presenças ilustríssimas aqui, que vão conversar com a gente nesse segundo momento do ArtaCast com Fabiola Matos. A gente vai trazer sempre temas que sejam relevantes para os empresários, para as empresárias, para os executivos e executivas tomarem cada vez mais decisões assertivas para os seus negócios, evitarem riscos, né, mitigarem ameaças e riscos de maneira geral e cuidarem das suas pessoas, dos seus negócios, das suas finanças, de tudo aquilo que envolve aquele que foi o seu sonho empresarial. Então, a gente está aqui para apoiar vocês nisso. Então, a gente vai contar hoje com a presença do Dr. Raimundo Eloy Argolo, da AFL Advogados, que é uma assessoria jurídica especializada em tudo aquilo que a gente sabe que as empresas precisam, mas ele vai conversar com vocês hoje sobre dois temas específicos, um dos temas dos tantos que o escritório cuida, e a gente também tem aqui a presença do nosso querido Manuel Moreira, que é especialista e mestre em energias e responsável pela Tena Energy Office. Falei certinho? Fabiola, certíssimo. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, eles começam, como você já sabe, a dinâmica continua a mesma, me sabatinando, e aí depois a gente inverte essa brincadeira, e aí eu vou buscar um monte de coisa bacana para a gente trocar aqui, tá bom? Meninos, estou pronta, à disposição de vocês. Quais são os desafios que vocês me trazem hoje quando a gente fala de gestão estratégica de pessoas? Bom dia, Fabiola. Bom dia. Primeiro eu vou agradecer muitíssimo pelo seu convite, né, gente, que muito me honra. Afinal, é muito bom sempre estar conversando com você, e ainda mais aqui na presença de Manuel. Então, eu acredito que esse bate-papo vai ser muitíssimo interessante para todos nós, e a gente vai poder discutir competências, habilidades, né, insights interessantes para as empresas, que é o público-alvo aqui do nosso atendimento, né? Muito bom. É para quem a gente pensa e vive todos os dias. Exatamente, né? exatamente. Então, para começar, já vou te fazer uma pergunta. Você pode, Fabiola, por favor, nos explicar o conceito do mundo Bunny e como ele impacta diretamente a gestão de pessoas e na liderança das pessoas? Você sabe, Eloy e Manuel, né? No sábado eu tive um almoço com uma amiga que é da área de saúde mental. E a gente estava discutindo uma situação, porque uma empresa me procurou pedindo um profissional de saúde mental, um psicólogo, porque ela começou a ter muitos atestados, muitas ausências e uma recorrência maior disso, de questões relacionadas à saúde mental, né? E se a gente pensar na nossa geração, né, eu e Manuel, a gente está na mesma faixa, você um pouco depois aí, mas de maneira estamos mais próximos, né, de uma geração. Não era um assunto com o qual a gente lidava nas organizações e que a gente tratava isso de maneira recorrente, eram situações isoladas. Então, o que é que muda? Muda exatamente o que o mundo Bunny traz para a gente de conceito. Então, essa dinâmica toda que a gente observa hoje no mundo vem da compreensão mais recente de tudo que nós passamos pós-pandemia. E a gente não tem mais como, exercendo uma atividade empresarial, não termos uma atenção a isso. Então, o Bunny vem de uma palavra, esse é um termo cunhado pelo Ramais Cássio, que é um futurologista e um antropólogo, então um estudioso aí dessas dinâmicas nas empresas no mundo, de que o vírus da Covid-19, né, dessa enfermidade, trouxe para a gente uma compreensão de que o mundo é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Se a gente parar para pensar no primeiro aspecto de fragilidade, o vírus jogou isso na cara da gente. De variadas formas. A gente tinha uma sensação de impotência para muitas questões. Porque por mais que você viu pessoas muito idosas, mas é só uma população de risco, mas depois você via pessoas jovens. Então, a gente viu a fragilidade aos nossos olhos, de variadas formas, né? Você pensa na ansiedade, pronto, que é o tema do que eu discutia sábado com essa amiga, com essa profissional. O quanto isso foi naturalmente gerando a própria consciência da fragilidade e dos outros elementos, elevou de maneira absurda essas questões vinculadas à ansiedade, à inteligência emocional. Então, o mundo é ansioso. E o Brasil, em especial, ele ostenta 2 títulos cruéis. A gente tem o primeiro e o segundo grau em ansiedade e depressão no mundo.
Aí você diz, mas a gente, Fabíola, eu sou advogado, eu sou mestre especialista em energia, eu estou buscando melhorar a eficiência energética das empresas, dar uma condição de faturamento melhor, de redução de custo. Por que eu tenho que me preocupar com isso? Porque é o seu colaborador, é o colaborador dos nossos clientes que passa por isso, né? Quando a gente pensa em não linearidade, os dois trabalham com previsão, com planejamento. É só a gente lembrar que a Covid, a pandemia mostrou para a gente que planejamentos foram ao chão. Mas a gente então vai dizer que planejamento não é mais importante? Não é importante, mas ele tem que estar aliado ao que? A uma execução plena, a um acompanhamento constante. E o incompreensível. A gente não consegue compreender, de fato, tudo que nos cerca. Então, ter a compreensão de como é o mundo sob esse aspecto nos sinaliza do que é que nós, como empresários, enquanto empresários, precisamos desenvolver em nós e nas nossas equipes. Então, que competências a gente tem que desenvolver? A que cenários nós temos que estar atentos? Que estratégias a gente tem que buscar? Porque a questão é que o mundo, neste contexto, neste desenho, requer uma atuação diferente das que nós tínhamos até agora, da que nós tínhamos até agora. Entendem? Então, essa é a dinâmica. Nós precisamos compreender. O mundo hoje se comporta dessa forma. Quando a gente tinha empresas num cenário de monopólio, tinha tanta gente se preocupando. A gente estava aqui no bastidor brincando sobre marketing, o que o nosso marketing diz para fazer ou não. Isso que a gente está fazendo aqui. Você tinha uma forma de levar conhecimento e de se apresentar ao outro. E a gente, quem era pequeno, médio, não conseguia fazer isso, porque pagar propaganda na televisão era uma fortuna. Sim. E a gente consegue levar a nossa voz, o nosso conhecimento hoje de maneira muito mais fácil, né? Então, se tudo muda e nós não mudamos a nossa prática, então nada muda. Porque se tudo muda e eu não mudo, se eu nada faço, nada acontece de diferente. Então, acima de tudo, o que eu recomendo é que todos os empresários tenham consciência do que é o mundo bunny, se dediquem, estudem e busquem quais são as competências que eles têm que trabalhar antes de qualquer coisa neles, né, nelas, os empresários e empresárias e nas suas equipes. Ô, Fabíola, pegando uma carona no que você acabou de falar, porque assim, hoje ainda muitos líderes confiam na sua própria experiência. Sim, né? claro. Evitam buscar qualquer nova perspectiva. Como é que você enxerga o impacto disso na realidade atual das empresas? Como uma grande miopia, e eu vou usar uma palavra muito forte, e uma ignorância sem precedentes. Porque a gente vem de uma ideia que se você é líder, você é meu líder e eu sou, né, trabalho com você, eu tenho que te fazer uma pergunta, você tem que ter a resposta. Isso é um equívoco absurdo. Nós não temos sabedoria absoluta, isso não é possível. E olhe que quem está... Eu fiz formação em PDCA há muitos anos, estamos falando aí de 2005, 2007 e tal. Eu lembro de uma frase do Falcone, que existem diversas críticas, como tudo, né? Mas eu tenho muita gratidão por uma série de aprendizados desse modelo. É uma fala clássica de Falcone. Se está faltando, se o resultado não é aquilo que você espera, olhe. Se não está nas pessoas, se não está no processo, mas, acima de tudo, traga mais conhecimento para a mesa. Porque está faltando conhecimento para a mesa. Se a gente, quando faz formação de executivo, trabalha com esse tripé. Ou eu tenho problema no conhecimento, ou na habilidade, ou na atitude. Eu não escapo disso aqui. Então, para qualquer que seja o cenário, que o meu resultado não é aquilo que eu espero, está faltando conhecimento. Então, você pode dominar, e o empresário, ele merece, o empresário e empresária merece o nosso respeito, porque nós acordamos todos os dias desempregados, sem saber o que nos espera, sem saber qual vai ser a próxima confusão, a próxima mudança de legislação, o próximo impacto social, ambiental e tantos outros que a gente enfrenta, financeiro, de pessoas, tá tudo certo. Agora, o ponto é, se eu não tenho conhecimento sobre aquilo, eu vou continuar insistindo porque, volto, do jeito que eu sempre fiz foi assim, se o cenário é outro, se o cenário mudou, então a gente precisa ter essa compreensão de trazer mais conhecimento. Isso não fala da sua fraqueza, isso fala da sua força. Quanto mais você assume vulnerabilidade do jeito certo e com as pessoas certas, mais você se fortalece. Porque aquilo que você não tinha, você vai passar a ter. Por que de direito? Eu brinco com os advogados que nos atendem, que eu sempre pergunto, olha só, não me venha para cá com esse texto juridiquês para me contar. Se eu estou te contratando é porque eu confio em você. Eu preciso confiar no seu conhecimento e na sua sabedoria. Então, doutor, o senhor só me diga, eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu estou machucando alguém?
eu estou fazendo alguma coisa que é antiética, eu vou presa, e agora é você quem resolve as coisas. Você imagina, eu vou sonhar, supor ter o conhecimento do Dr. Eloy? Não vou nunca. E não quero ter, ele só precisa me dizer o que você está fazendo é correto, você está mantendo e resguardando seus valores, você não está maltratando as pessoas, nem outros negócios, pronto, está tudo certo. Agora, que lei, que capítulo, que inciso, que artigo. Aí me manda um texto gigante, eles são ótimos nisso. Não me conte, não. Só me diga, pode fazer, não pode fazer, pode assinar, não pode assinar. Mande o cara mudar isso, mande o cara mudar aquilo, pronto. Sabe? Então, é isso. Agora, é claro, olha o que eu falei aqui, né, na base dessa relação, confiança. Pesquise, converse, aproprie. Mas você não tem que dominar tudo, você tem que contar com pessoas e com conhecimentos. Vai estudar. Né? Eu vejo empresários se posicionarem. Outro dia eu atendi um cliente, eu fiquei muito preocupada quando ele me disse isso. E eu não estou aqui, apesar de eu ser acadêmica e gostar muito do universo da academia, eu gosto dele vinculado à prática. Porque também eu não acredito no acadêmico que está há 30 anos só estudando e que não está tomando uma porrada na linha de frente. Isso me preocupa de maneira absurda. Mas vá para o mundo, vá absorver conhecimento. Não, eu estou aqui há 20 anos na empresa, eu não tive tempo de me qualificar. E aí você observa que este mesmo empresário não consegue ter resiliência, não consegue trabalhar com inovação, porque ele está preso toda a vida aos mesmos parâmetros, aos mesmos conceitos, porque ele não permitiu. Aí a gente diz, aí sabe outra coisa curiosa que aconteceu com este mesmo empresário? Nós começamos a colocar executivos qualificados. E aí ele entendeu que estava ultrapassado. Ele, opa, eu não tenho condição de conversar com as pessoas que eu lidero. Eu tenho um desafio aqui pela frente. Claro, a história dele merece respeito, porque senão ele não teria uma empresa que existe há 25 anos. Mas olha o quanto faz falta você abrir, vai para os eventos da sua área, vai para eventos de grupos de advogados, de empresários, vai para eventos de conhecimento, simpósio, tem tanta coisa que você pode trazer de conhecimento. Se exponha, né? Se exponha. Né? Permita o novo na sua vida. E como você comentou antes, hoje está tão mais simples conseguir fazer isso, né? Muito. Está tão mais acessível ao médio, ao menor. Sim, com certeza. Lá na Arte a gente briga com a equipe, há pouco tempo a gente fez briga, né, no sentido positivo. Ontem eu estava organizando a pauta da semana com as meninas, e aí a gente brinca assim, ó, eu vou fazer aqui um investimento bacana para vocês terem uma série de formações, de cursos online, de temas variados. Uma plataforma que permite o pilar, eles têm 3 pilares, o pilar espiritual, o pilar profissional e o pilar cultural. Está ali, investimento a gente está fazendo. Elas têm mais de 300 cursos à disposição. Se não estudarem, eu vou dar um saculejo, né? Do jeito certo, porque olha que bênção você ter ido, ter isso à sua disposição. Sim. Você tem curso de idioma, tem uns 5. Tem inglês, tem espanhol, tem italiano, tem francês, tem alemão. Se quiser falar Rachen, vai poder falar, sabe? Então, é isso, está muito mais simples, né? E é acessível a muita gente. Tem o que você investe, mas também tem tantas outras opções aí de investimentos acessíveis. Você acabou começando a responder a pergunta que eu vou te fazer agora. Quais são as estratégias que você sugere para empresas enfrentarem essa estagnação dos colaboradores e essa desvalorização do aprendizado contínuo? Pois é. Primeiro que você tem que ser exemplo. Não adianta. A liderança, tal qual a maternidade, se faz pelo exemplo. Se você não vê, se o seu colaborador não vê que você está dedicado ao autoaprendizado, ao autoconhecimento, se você não está desbravando, indo para o mercado, trazendo coisas novas, por que ele vai? Onde que ele vai encontrar essa inspiração? Então, ele não está vendo a principal referência dele buscando isso, né? A gente está gravando aqui numa segunda-feira, no dia 9, que a gente sabe que isso fica aí na vida, né? No dia 9 de setembro de 2024, e amanhã, dia 10, eu estou indo para uma imersão e vou ficar 4 dias fora. Então, eu falei com as meninas na sexta-feira, na nossa reunião de resultados. Já é uma estratégia para isso. Eu disse, meninas, não tem como eu ficar 4 dias numa imersão onde eu vou estudar, onde eu vou aprender, dando atenção às coisas da rotina. Sim. Então, eu preciso que vocês garantam a execução da rotina para que eu consiga estudar nesses 4 dias, o que vai fazer com que eu volte com novas ideias, novos processos para a gente crescer, porque esse é o ponto. Então, o ponto-chave dele ser exemplo, o segundo, Eloy e Manuel, é o seguinte, a minha cadeira é a cadeira da estratégia. Se eu não estou na cadeira da estratégia e estou o tempo na cadeira do operacional de maneira integral,
A pergunta que eu faço é: quem vai cuidar da sua estratégia? Sim. Porque você não tem quem cuide dessa cadeira, se não for você. A cadeira do cara que idealizou o projeto, que idealizou o sonho, do sócio, do fundador, do diretor, não é a cadeira do status, é a cadeira da estratégia, do criar, do desenvolver, do tomar decisão, do desdobrar, do levar a estratégia para que as suas lideranças e colaboradores desdobrem e executem. Então, se eu estou nessa cadeira o tempo todo, o negócio não vai acontecer, não vai para frente. Né? Então, eu falei de autoconhecimento, de ser referência, de ser exemplo, de entender a importância do seu papel e de dialogar com isso. E aí você começa a incentivar e mobilizar as pessoas. E a gente vai passar naturalmente pelo portfólio estratégico de gestão de pessoas. Então, se você estuda, você disponibiliza estudo para a sua equipe. Uhum. Então, você cria ferramentas e estratégias de disponibilizar estudo para a sua equipe. Outra estratégia, você precisa cuidar do clima organizacional. Então, o que é que faz as pessoas felizes? O que é que faz bem as pessoas? De que maneira? Não tenho dinheiro para isso. Então, eu vou te contar. Coisas simples que a gente pode fazer. Porque é muito mais simples do que a gente pensa. A Arte é uma empresa 100% feminina. Isso fez parte do nosso propósito quando a gente redesenhou, né, e reavaliou o negócio no final do ano passado, início desse ano. E aí, no começo do mês de agosto, eu trouxe um perfume importado e coloquei lá em cima da mesa. Ficou lá de vitrine. E disse para as meninas: bom, a gente vai ter alguns critérios para esse mimo ganhar aqui. E ficou. E aí, no final do mês, nós temos a apresentação de resultados. Terceira estratégia, vou falar sobre isso. Acompanhe as suas equipes, defina metas, informação e motivação, envolva as pessoas. Quando você define meta e define a estrutura de acompanhar o desempenho, isso naturalmente motiva as pessoas, porque elas aprendem isso. E aí, na nossa apresentação mensal de resultados, para fechar a segunda estratégia, eu disse, elas não faziam a menor ideia de como isso ia ser definido. Eu disse, vamos lá, post-it aqui na mesa, vocês vão escrever o nome de uma coleguinha, e não pode ser vocês, e qual foi a principal contribuição dela no mês de agosto. Vão dobrar o papelzinho e vão me passar. Não precisa ser assinarem, mas só define lá o nome da coleguinha. Sim. E aí todo mundo escreveu o nome da colega, né? E escreveu qual foi a contribuição, e os papéis chegaram na mesa. E aí foi muito bacana isso, porque a gente teve um empate. Eu li os motivos para todo mundo, então a gente teve 100% da equipe sendo reconhecida pelas suas contribuições ao longo do mês. A gente já tinha feito uma ação de reconhecimento do feedback de alguns clientes, né, de processos que elas conduziram de entrevista. E aí, no final, a gente tinha o nome de Rafa e de Luíse, né? E aí eu disse, Rafa, ela nem deixou eu terminar a frase, eu disse, se você me der licença, ela vai para Lu o mimo. Então, além da sinergia, porque é essa dinâmica de você trabalhar com uma equipe que tem uma orientação para trabalho em equipe. Sim. Não estava nenhuma disputa, eu quero, né? Porque, de fato, as duas tiveram contribuições extraordinárias. Lu acabou de chegar. Então, como ela acabou de chegar e a contribuição dela foi para 2 temas sensíveis, um deles que Rafa sinalizou, e aí, você percebe, é simples, mas Sim. eu não tenho dúvida de como aquilo na sexta-feira terminou diferente. Então, quando eu falava da terceira estratégia, tem a ver com a gestão do desempenho. Como é que você está amparando as pessoas para que elas cresçam, para que elas aprendam sobre o seu processo e para que elas entreguem aquilo que tem que ser entregue? Então, a gente passa primeiro por você sentar, parar efetivamente e entender. As minhas condições são essas. Dadas as minhas condições, o que é que eu posso fazer? E o que eu quero deixar claro para qualquer empresário, para qualquer empresária, é que você sempre pode fazer algo e sempre pode fazer alguma coisa diferente. Mesmo com orçamentos limitados. Você pode não fazer o ideal, mas isso não quer dizer que você não possa fazer nada. Que você não possa fazer alguma coisa, aliás, né? Quando você tiver um outro orçamento, uma outra condição, você vai naturalmente agregando. Mas o parar para pensar e construir estratégias para inspirar as suas pessoas é que vão trazer essa dinâmica. E tem que conhecer o mundo Bunny. E tem que conhecer, por exemplo, como é que eu lido com as novas gerações, que é um tema muito sensível que a gente tem que trabalhar. O que é que mobiliza essas pessoas no mundo ansioso, frágil, que não se comunica adequadamente, que é incompreensível, que não se planeja, que tem dificuldade com a execução. Então, a gente tem que, de novo, volto, né? O empresário ou empresária precisa entender que a cadeira dele é a cadeira da estratégia. Se ele não encontrar tempo para pensar na estratégia,
ele vai se matar de trabalhar e vai comprometer o negócio dele. É uma grande realidade. Mas, Fabiola, você é uma expert no assunto, você domina, você é uma acadêmica prática, não é? E como é que você enxerga que outros líderes nessas empresas eles podem cuidar para garantir que estão entendendo do negócio, evitando a desinformação processual e ainda assim conseguindo ter atenção a tudo isso que esse mundo Bunny traz? Manuel, é um pouco do que a gente falou, mas eu vou agregar uma coisa. Esse líder, ele precisa conhecer todos os estilos de liderança que existem e ele precisa praticar os estilos de liderança no conceito essencial do que é a liderança. Se você foi executivo de uma das maiores empresas desse país por muitos anos e tem sabedoria, know-how e vivência nisso também. Eu não lidero do meu jeito, eu lidero do jeito que a pessoa e a circunstância pedem. A liderança é situacional. Então, eu não estou liderando porque eu sou desse jeito, tenho que liderar dessa forma. E para responder a sua pergunta, um dos estilos mais importantes para engajamento é o estilo democrático. O estilo democrático e o estilo afiliativo. Os estilos mais positivos são os estilos visionário, ou autoritário, como é chamado, né? Que é diferente do autocrático. As pessoas confundem isso. Autoritário está vinculado à autoridade. Eu tenho autoridade para dar a visão, para definir o rumo, para dar a direção. Autocrático é quando eu invado um espaço para trabalhar numa linha coerciva, que é um dos estilos, né? Numa linha que traz aí consigo práticas que nós sabemos que são completamente inadequadas, né? De assédio, de desrespeito, de imposição, o comando, a chefia nos moldes antigos, né? A liderança ela precisa ser inspiradora. Então, esse líder precisa conhecer esses estilos todos e saber que para gerar engajamento, ele é exemplo, a gente falou há pouco, e ele tem que trazer as pessoas para construir os processos com ele. A inovação se dá, o que são as sessões de brainstorming que a gente fez a vida inteira? Mas não é ouvir por ouvir, é ouvir e entender, isso faz sentido, vamos colocar em prática, vou te dar autonomia para construir, isso aqui é legal, mas a gente não tem grana para isso agora, ou tem um risco maior que isso aqui talvez nesse cliente não seja o melhor dos caminhos. Traz as pessoas para construir com você. Esse é o melhor uso do estilo democrático. Requer uma equipe madura. Sim. E requer um tema, por exemplo, construir soluções para um problema com o cliente, massa usar o estilo democrático. Decidir a escala de férias com a equipe que não é madura, péssima ideia. Porque o carnaval se aproxima, na Bahia pelo menos, né? Natal tá aí, todo mundo vai querer talvez o mesmo mês de férias e não dá. Então a gente tem que saber o que é a situação. Então esse líder, ele precisa dominar. E de novo, a intuição ajuda até uma parte. Você não vai abrir mão da sua intuição nunca. Mas você tem aquilo que eu brinco, que é você tem que profissionalizar a sua intuição. Sabe? Você tem que colocar a sua intuição numa pós-graduação, no mestrado e no doutorado. Você tem que ter mais elementos à sua disposição do que a sua intuição. Porque talvez, se os cenários forem muito críticos, ela não seja suficiente. Você vai precisar de informação, estrutura mais técnica. Então, isso tem muito a ver. Quando você fala de desinformação, eu me preocupo muito. E semana passada, isso para mim foi um feedback extraordinário. Eu estava em um cliente, a gente estava aplicando feedbacks para uma equipe de psicólogos e psiquiatras. Olha que coisa mais, né? Porque a gente está fazendo a formação de liderança desses profissionais. Então, nós estamos trabalhando numa empresa da área de saúde, naturalmente, né, onde eles atuam, e a ideia é formar os sucessores dos cargos de liderança, dos coordenadores de projetos, dos gerentes, dos diretores. Muito bem. Então, eles estão, nesse ano inteiro, passando por esse processo comigo. E aí, um atrás do outro, eu dizia, a gente está combinado. Porque a primeira coisa eu dizia, a gente está aqui hoje para te dar um retorno, mas antes a gente quer te ouvir, o que é que está fazendo sentido para você nesse programa, o que é que mudou na sua prática, você vive o subjetivo, e a gente está te convocando para o concreto, como é que está isso e tal, e fui fazendo, né, esse movimento. E aí, a gente ouve primeiro, e todos, não, porque agora... é aquilo que você falou, né? Tem que ter evidência. Fatos e dados. Então, aí eles mexem. Não, porque, olha, eu fui analisar o programa de dependência química e tal, e, gente, mudou muito quando eu comecei a analisar fatos e dados, que você falou, né? Tem que ter evidência. Então, isso é sensacional, porque é isso. É você agregar
tirar a dinâmica da intuição, mas quando você profissionaliza, você trabalha com evidência. Então, eu não estou te dando um retorno, eu não estou falando do que você não fez na sua área, porque eu achei, porque eu senti, porque eu intuí. Não, ok, eu percebi, mas eu fui apurar, eu fui aprofundar. Não pode ser superficial. A gente falou sobre semana passada. Não temos mais espaço para amadorismo nas nossas vidas. Não temos. Então, esse líder, se ele não quiser trabalhar na linha da mediocridade, ele vai precisar jogar a intuição dele num PhD dela lá para cima. E agregar o que tem de melhor dos E dois agregar mundos, o que né? tem de melhor dos dois mundos. Mas, ainda nesse sentido, Fabiola, como então ajudar os líderes a superar essas barreiras emocionais e cognitivas que dificultam o aprendizado, que é tão essencial aí para exercer esse papel de motivação? Você sabe, amor, que para eu te responder isso, eu vou voltar para aquela coisa que eu falei antes, né? Onde é que está o problema desse meu líder? É no conhecimento que ele não tem? É na habilidade que ele não tem? Ou é na atitude? Eu vou ajudá-lo, se ele quiser. E esse é o primeiro elemento, na verdade, que a gente tem que olhar. Esse líder, ele está sentindo a necessidade disso? Ele já entendeu que se ele não se qualificar permanentemente, se ele não servir as pessoas permanentemente, ele vai estacionar? Porque a gente, às vezes, chega nas empresas e vê os líderes incomodados porque o colega foi promovido, porque eu quero aquele cargo, porque eu quero aquele novo desafio, porque eu quero que seja desse jeito. E tá tudo certo e tem que querer mesmo. Mas vocês sabem, tanto ou melhor do que eu, que o funil nas organizações, ele não é uma coisa gigante, é um funil. Você vai ter ali, numa base do total de pessoas, não são todas que vão conseguir ascender a funções de liderança. Por isso que pensar em planos de cargos e salários e carreira inovadores faz muito sentido. Você pensar em carreiras em W, carreiras em Y. Estruturar um plano de cargos e salários da empresa é fundamental, porque se você não tem muitas cadeiras de liderança hierárquica, se você não cresce só verticalmente, você pode promover engajamento, crescimento e desenvolvimento horizontalmente, em modelos que existem modelos novos de cargo de planos de carreira. Né? Essa é uma das coisas que a gente cuida muito nas empresas. Você pode implementar, por exemplo, um plano de carreira em W, um plano de carreira em Y, que... Pois é, vocês estão fazendo a cara de o que é isso? Formas da gente trabalhar as pessoas para crescerem, para se desenvolverem, para terem sensação de prazer de dizer essa organização faz sentido para mim, sem necessariamente crescerem como líderes. Né? Eu entrei como auxiliar, me tornei assistente, aí eu virei analista, aí eu virei supervisor, eu virei coordenador, virei gerente. Isso é uma maneira clássica. Sim. E se eu não quiser chegar aqui, mas eu quiser continuar crescendo, você pode mudar de área, você pode assumir projetos, você pode liderar um processo e não pessoas. Tudo isso são modelos de carreira que a gente pode engajar e movimentar as pessoas. Mas a gente tem que se perguntar para esse líder e se perguntar como líder, o que é que efetivamente eu quero? Porque eu quero crescer, eu quero ter uma remuneração melhor e quero ganhar mais dinheiro. Massa! Seu processo vai ter que ser diferenciado, você vai precisar se aprimorar. Então, quando o líder quer, aí o que é que nós fazemos? Né? A nossa atuação de formadores de executivos de lideranças. Quando está superada essa questão da vontade, aí eu vou diagnosticar se é conhecimento ou se é habilidade. E a gente vai definir as estratégias para as duas coisas. Que conhecimento é esse e como é que a gente monta uma trilha para ele conhecimento e como é que eu habilito? De que maneira? Por exemplo, uma estratégia nas empresas sensacional para criar essa dinâmica de habilidade é job rotation. Que é você fazer a troca de posição de um gerente para outro. Sim. Quando a gente forma trainees, ele já sabe que ele vai ser o sucessor. Ele está no mundo acadêmico, estudando, se formando. Como é que eu vou fazê-lo conhecer o negócio? Eu vou fazê-lo passear pelas áreas para que ele tanto agregue o conhecimento acadêmico ao prático, quanto ele treine aquela habilidade, que aí quanto mais eu fizer, melhor. Então a gente cria uma série de coisas, eu não levo só o conhecimento vazio. Agora, meus amores, o grande ponto é a vontade. E esse é onde eu menos tenho poder. Todos nós. Porque, na verdade, o outro não é domínio nosso, a gente pode inspirar. Mas essa dinâmica aqui, esse azinho, tem que ser dele. Agora, você pode ser, se a gente usar a teoria de motivação,
Uma das teorias do Herzberg, você pode não ser o cara causador da insatisfação dele. Você pode não promover insatisfação. Já ajuda bastante. Já ajuda muito. Você não piora esse quadro, né? Porque essa vontade, ela é inerente. Essa questão do que me motiva é inerente. Por isso que a gente tem trabalhado muito mais nas empresas na dinâmica do engajamento. Porque a gente tem mais poder, mas o que motivar é muito particular. É muito próprio de cada um. Fabiola, veja só, ainda nesse tema da atitude, né, tem muitos gestores, muitos líderes que têm resistência em buscar um apoio externo qualificado como o teu, por exemplo. Como é que a gente faz para que essas pessoas mudem a atitude e passem a aceitar um pouco melhor e a buscar esse apoio que elas precisam? Pois é, Manuel. Você sabe o que é que eu acho com relação a isso que você me perguntou? O meu pensamento, achar uma coisa que a gente não deve nem falar, inclusive. Quando a gente faz treinamento para executivo, eu faço essa pegadinha com eles o tempo todo. Achar dá mais medo do que dizer não sei, né? Porque achar traz uma insegurança danada. Não sei, não sei. Vamos lá resolver, né? Eu acho. Mas aí tem que enfrentar as vulnerabilidades, né? Pois Quer dizer que não sei é um tabu danado também. Exatamente. E é para dizer. Porque tá aí. Você trouxe nos primeiros aspectos do que você me perguntou. Você sabe uma coisa que eu morro de medo em líderes, quando eu os encontro, líderes inseguros. Eu tenho medo de duas coisas nos profissionais, nos executivos, nas pessoas que ocupam essa posição de liderança. E a palavra é medo mesmo, pelas consequências. Eu tenho medo de líderes inseguros e tenho medo de líderes que são submissos para cima, porque eles são tiranos para baixo. Quase que sempre. Porque, veja, se eu tenho uma postura submissa com o meu líder, com a minha principal liderança, a tendência é que eu desdobre para baixo, onde eu tenho poder, aquilo que eu sofri vindo de cima. E a insegurança é um comportamento que também me deixa muito temerosa quando eu encontro nos executivos, porque ela é um comportamento que faz com que esse líder que é assim se proteja. Então ele se protege do novo, ele se protege do questionamento, ele se protege do colaborador que diz não concordo, ele se protege de trazer um consultor e uma empresa porque ele entende que ele vai ser descoberto e ele vai perder a posição dele. Então ele fecha o espaço do crescimento e do desenvolvimento por medo, por uma insegurança pessoal. Aquele cara que a gente falava antes, é um tabu dizer não sei, mas esse cara que diz não sei, ele olha para o doutor Eloy, que tem o conhecimento, e diz, graças a Deus você chegou, porque agora aquilo que era um terror na minha vida, eu não tenho mais. Imagine, outro dia chegou um negócio, minha contadora sofre horrores comigo, já esteve aqui, porque outro dia chegou lá um negócio, uma notificação, viu a palavra notificação, já fica apavorada, eu digo, meu Deus, eu não fiz nada errado, Michele, aí ela... Criatura, estão mandando para todo mundo aí, estão avisando. Você lê? Eu digo não, eu só li notificação. Já não vi mais nada, já lhe mandei. Agora chegou um negócio do certificado digital. Aí eu disse, mandei para ela. Eu tenho que renovar? Ela, claro, né? Como é que você assina o documento pessoal? Eu digo, tá bom, achei que era o da empresa. Então, veja que liberdade que é isso, eu não preciso sofrer, porque eu vou perguntar a quem sabe. Mas isso precisa que você tenha uma relação de muita segurança com você, que é diferente de arrogância. Porque o reconhecimento do não saber é uma bênção. É uma bênção, você se liberta, que você vai buscar quem sabe. Então, a liderança, esse líder, possivelmente ele está num desses estágios de insegurança, de medo, de temor, de dúvida a respeito dele. Porque se de fato ele entende, aceita que ele... na faixa dos 8 bilhões de seres que habitam esse planeta, não detém sabedoria e poderes absolutos, ele vai abrir espaço para isso. Então, a gente tem que ter uma conversa muito franca. A primeira coisa que eu faço quando eu chego numa empresa para isso, Manuel, essa é uma estratégia que eu recomendo para profissionais da nossa área que prestam serviços, eu não vou tomar a sua cadeira. A minha cadeira é essa. É a da Arta. É a do projeto Fabiola Matos. A sua cadeira está aí. Meu desejo, quando você me contrata, é que a gente faça uma soma, um encontro dos nossos conhecimentos. O que eu tenho de conhecimento vai se somar ao que você tem de conhecimento e a gente vai resolver esses problemas. E se os nossos conhecimentos não forem suficientes, eu vou te ajudar a buscar outros conhecimentos. A gente vai lá fora buscar mais conhecimentos. Eu não vou tomar o seu lugar. Isso que você trouxe é muito legal, porque às vezes a gente entra pela porta nas empresas do RH.
da área de... Eu comecei a chamar de GEP, né? De Gestão Estratégica de Pessoas. Uhum. E lá tem uma gerente, um coordenador, um supervisor, uma diretoria de RH dessa área de gestão de pessoas, e a gente chega com o novo, com a estratégia, com a solução. E aí, a primeira coisa que a pessoa faz é assim, mas eu estava nessa cadeira aqui, eu tinha obrigação de saber, e eu não sei. Então, o meu primeiro combinado é, eu tô aqui, relaxe. Você já tem uma rotina insana, porque cuidar de gente é um negócio de doido. A rotina de uma área de gestão de pessoas numa empresa é muito densa e tensa. Né? A gente está lidando ali, por exemplo, com folha, atrase o salário um diazinho. Não pague o benefício certinho. Tenha problema com a documentação, você coloca o colaborador e a empresa em risco fácil. É uma área tensa e densa. Então, o nosso propósito é que esse gestor desta área entenda que o nosso trabalho é fazer ele brilhar, é ele relaxar, é ele ter menos tensão, ter menos densidade. Você não está preocupada, porque na hora que a gente apresentar, a gente vai apresentar como você validou, você escolheu, você decidiu. É você, eu sou sua prestadora, eu estou aqui para servir você. Então, a primeira barreira a quebrar é desse espaço da gente não alimentar o medo e a insegurança. Uhum. A postura de um parceiro nunca pode ser uma postura de arrogância. Tem que ser uma postura de serviço, eu estou aqui para você, eu estou aqui por você, por sua equipe. É claro que em algum momento, talvez a gente aponte que você pensou numa estratégia que não era melhor, que você escolheu um caminho que te trouxe um prejuízo, mas isso não é para ser apontado dessa forma, é para ser reconstruído. Porque a gente pensa juntos no jeito de fazer. Então, essa semana a gente falou com o cliente, eu escolho a plataforma tal. Você tem espaço para pensar, para reavaliar? Tenho, a gente começou a ver isso agora. Então, ótimo, eu vou te sugerir duas outras. Essa especificamente, eu enxergo essa e essa dificuldade. Mas não tem problema. Se vocês bancaram, contrataram e querem trabalhar com ela, a gente vai aprender a trabalhar com ela. A gente está fazendo a implantação da área estratégica de pessoas numa empresa, no distribuidor, um projeto de grande porte, Rafa que cuida, e quando começou ela disse, Fá, você não sabe, eles têm aquela plataforma, aquela que eu não gosto. Né? Eu digo, não gosto. E ela disse, não, eu achei ótimo, porque eu vou ter que acompanhar várias coisas do portfólio e a gente vai aprender. Então, ela teve uma sacada sensacional que eu não tive, porque eu fiz a birra, né, plataforma chata. Mas ela disse, não, a gente vai aprender esse negócio aí. E ótimo, e fluiu. E a pessoa do outro lado, o líder do outro lado, entende. Quem chega com conhecimento de fora não é um concorrente, é um aliado. Então, a gente tem muita responsabilidade de abrir a mente desse líder. Para que ele, é recorrente a gente ouvir. Quando vocês chegaram, a gente ficou com tanto medo. Porque a mudança assusta. E o novo assusta. A gente tem que ter essa compreensão. Então, quando nós chegamos para os empresários, para as empresárias, a nossa conversa com esses líderes é de dizer, sua vida vai melhorar, não é o contrário. A gente veio para te ajudar. Né? E esse líder se entende que o caminho dele é do crescimento, precisa abrir espaço para novos aprendizados. Não tem outra chance. Não tem outro caminho, gente. Não tem fórmula mágica. Essa galera maluca aí. Por que eu fiquei tanto tempo sem querer vir para o digital? Porque eu não consigo conceber. Conversamos sobre isso uma vez. Sim. Todo mundo aqui tem mais de 20 anos de carreira, né? 20, 30. Eu não consigo conceber que a pessoa acabou de sair da faculdade. Abre uma lojinha no virtual e diz, então, eu sou sua referência de vida. Eu vou te ensinar a fazer tudo que eu nunca fiz ainda. Tem uma estrada a ser percorrida. Só vai ser fácil se tu for herdeiro. E os meus empresários e as empresárias que são herdeiros têm que trabalhar muito para manter. Uhum. Sim. Porque senão perde tudo. E você sabe muito bem disso. Daqui a pouco eu vou lhe sabatinar com isso. Porque perde tudo. Sua área lida com isso. Com gente que pega patrimônio. Por que os problemas de sucessão nas empresas são tão importantes? A gente está falando de perenidade dos negócios. Sim. Né? Então, dá trabalho. Seguindo essa linha de discussão, justamente sobre esse encontro com os líderes, né, e as possíveis resistências nesse processo, Fabiola, me conte assim, uma situação prática mesmo, um exemplo de como você já preparou um líder para gerenciar essa sua própria instabilidade emocional. Esse é um negócio bem legal. Eu acho... A gente enfrenta isso todo dia, na verdade, né? Você me perguntou isso, eu comecei a gaguejar porque vieram 5 casos ao mesmo tempo. Eu digo, peraí, cabeça, que ela é mais rápida do que a minha voz. Qual eu vou escolher? Aí eu lembrei de um...
Poxa, tem vários legais. Porque até quem contrata a gente garra ódio da gente. Isso é uma coisa engraçada, né? A gente está fazendo um processo em um cliente que a consultora responsável me chamou e fez assim: olha só, preciso de uma intervenção sua. Essas são as horas que eu acho mais engraçadas, né? Tá bom. Qual é a intervenção? Não, porque o cliente não quer fazer as coisas. Peraí, gente, como assim ele não quer fazer as coisas? Vamos lá, se faz um projeto. Meus empresários, a vida da gente não é brinquedo, não. Ó, você contratou um projeto, você pagou pelo projeto, tá pagando tudo certinho, o cliente é extraordinário. O serviço dele é de ponta, é referência. Aí a gente está lá tendo que fazer, por exemplo, um descritivo de cargos e salários, plano de cargos e salários. Nenhum profissional da minha área tem que conhecer e dominar o que cada função no mundo executa. Sim. Vocês têm clareza disso, né? Uhum. Não existe. Então a gente tem que conhecer o projeto. Então a gente tem que saber as etapas do projeto e eu tenho que sentar com o Dr. Eloy. Muito bem. O que é que faz a sua recepcionista no seu escritório? Porque a sua recepcionista faz uma coisa que a recepcionista da Atena não faz. Exato. Então, eu preciso que você me conte as suas atividades. Aí eu vou te ensinar a fazer esse documento e a gente vai organizar o processo, beleza? Pois é, o nosso cliente em questão não quer fazer isso. Aí lá vai a gente fazer a intervenção para eu fazer o quê? Aquilo que eu brinco com os meus clientes todos. Vocês contrataram uma consultoria especializada e ganharam de mim um espírito obsessor do bem. Porque daí eu fico no pé da criatura para dizer, ei, ou então aquela pegada pica-pau, né? O cliente, ei, né? Que você fica, quando chega numa empresa nova, fica cutucando o coleguinha do lado para perguntar as coisas, né? Me entregue isso aqui. Então, a gente encontra isso, mas vamos lá. A gente entrou numa empresa na área de saúde para fazer todo o processo de formação da liderança. Uma empresa familiar, é muito comum na área de saúde as empresas familiares. E elas foram crescendo, e aquelas pessoas estavam ali desde o começo, mas não foram se atualizando, Sim. um pouquinho do que nós falamos, não foram fazendo em especial formações de liderança e ocuparam posições altas de liderança, gerências, com remunerações altas, mas com o seu conhecimento técnico. Ou seja, a pessoa da enfermagem domina o processo de enfermagem, não como executiva. A pessoa da área do faturamento domina o processo de glosar, não glosado, mas não como líder, né? E por aí vai. E a gente entrou em uma empresa que uma das gerentes era a pessoa de confiança do dono da empresa. E esse é um dos nossos maiores cases pelo seguinte, ela foi a pessoa mais resistente, a que mais tocou terror. Ela ia, inclusive, contar para o dono, não estou gostando, porque não está falando um monte de coisa. Porque, claro que tinha aquela coisa do... Ela está falando um monte de coisa que eu tenho que fazer e que eu não faço. Sim. Então, isso vai sobrar para mim. E talvez eu perca o posto que eu estou ocupando aqui até hoje. E sabe o que é que eu gosto de fazer de cara? Uma análise comportamental. Porque na análise comportamental, não sou eu que faço o trabalho. É a pessoa, ela vai lá numa plataforma, num sistema, tem um algoritmo, é ciência comportamental na veia. Aí ela vai lá e preenche. O meu trabalho começa quando eu pego esse relatório, sento na frente dessa pessoa e começo a aplicar a devolutiva. E aí tem uma técnica para isso. Na hora que a gente vai lendo, a pessoa vai dizendo, ei, isso aí sou eu. Ei, meu Deus, mas como é que você sabe disso? E aí começam cenas engraçadíssimas, né? Bruxaria, esse negócio aí não é possível, alguém falou para você. Eu tenho um cliente muito engraçado, ele é pastor, e aí ele brincou com isso quando eu fiz isso com ele. Ele, olha, eu não posso me chamar de bruxa porque eu sou pastor, mas isso aí que você faz é bruxaria. Eu sou bruxa, eu só vendo a bruxaria. Não é bruxaria, não. É ciência. E essa é uma abordagem muito interessante. Porque você proporcionar um autoconhecimento para a pessoa, você gera um espaço de confiança, sabe? Então, o que aconteceu nessa situação? Quando a gente fez a devolutiva, eu fui lendo com ela e fui fazendo uma coisa na qual eu acredito profundamente, que é fazer perguntas mais do que dar respostas. Sim. Como é que eu posso lhe ajudar? O que é que você quer que eu faça para que o seu trabalho seja mais produtivo e menos tenso? Como é que você pode usar o meu conhecimento a seu favor? O que é que você quer melhorar na sua equipe? E quando eu faço esse tanto de perguntas, e as pessoas gostam de falar,
Em especial quando a gente se coloca à disposição para ajudar com problemas complexos que elas não dominam. Vamos fazer isso juntas, e aí entra a dinâmica. Eu não vou tomar o seu lugar, eu não vou fazer por você, eu não vou aparecer por você. Bom, e a gente fez isso. Então, às tantas, isso foi um trabalho de 8 meses para esse espaço de confiança ser conquistado. Uau. Ela começou a ver os resultados de melhoria na vida dela, na vida prática dela como executiva. Era uma gerência financeira. E o mais engraçado dessa história é que nós estamos há muitos anos nessa empresa. Eu hoje ocupo uma função de confiança dos principais, dos donos, né? E quem levou isso para os donos foi essa pessoa que foi mais resistente. Então, isso também tem um outro aprendizado. Se eu, no lugar de fornecedora, estivesse disputando espaço e ego com ela, eu não teria ajudado, não teria resolvido o problema dela e não teria levado a nossa atuação por tanto tempo, porque é isso que, se o líder conseguir ser muito mais motivado por realização do que por status e por ego, ele vai gerar transformações incríveis nas áreas deles, nas empresas onde eles trabalham e com as equipes que eles gerenciam. Se ele estiver disposto ao propósito de transformar, não é de servir, de submissão, esse papo paz e amor, líder, não é isso, é estratégico. Porque na hora que você diz, tá bom, eu tô aqui, você me paga para estar aqui para você. Você quer aparecer, tá tudo certo, porque eu não preciso aparecer, eu só preciso realizar, te ajudar a aparecer. E a gente aparece. E é melhor, porque não é a gente falando, é o outro falando da gente. Então, isso para mim foi um grande aprendizado, inclusive de humildade. Porque se colocar nesse lugar fez com que ela vendesse a gente internamente. Ela virou a nossa maior defensora. Agora, você imagine se a gente entra numa espécie de birra. Os grandes negociadores o são por isso. Porque entendem o momento de ceder. Sim. O momento... Eu disse para a doutora Eloy um dia desses, ele disse, você não ia dar certo como advogada, ele disse que eu ia ser uma advogada, não sei o que ou não. Eu digo, porque se eu sei que a pessoa, né, eu digo, vocês entre doutores, colegas, tem que ser, né, muito diplomáticos. Eu digo, eu não tinha a menor condição. Você imagine, eu sei que eu estou aqui defendendo o meu cliente, que eu tenho provas suficientes que é inocente. Tem uma materialidade, não é isso, doutor? Estudei para estar aqui com vocês. Coisa vai ser quando eu falar de energia. Se prepare. Tem uma materialidade. Estou sabendo que a criatura que está sentada do outro lado está defendendo o culpado. Eu vou ter conversa com o culpado? Não tem a menor condição. Olha só, doutor juiz, acabe com ele que é o culpado. Vamos dar o tempo pro povo que precisa. Não ia dar certo. Não ia dar certo como advogado. Eu escolhi a carreira certa porque o advogado lá mentindo na cara dura e eu ouvindo a mentira quieta, não tem a menor condição. Eu não Olha, Fabíola, conhecendo um pouquinho, que eu já lhe conheço, tenho certeza que você seria uma ótima advogada e você ia encontrar um caminho para fazer isso. Porque exatamente em cima disso, você acabou de falar desse exemplo aí da financeira da empresa, né? É claro que você precisa se autoconhecer e você precisa conhecer aquilo que está sendo feito por quem está sendo feito para poder criar esse ambiente. Exato. Não é? Mas você muitas vezes encontra ali uma negligência das pessoas em se desenvolver, em perceber que é possível você criar esse ambiente apropriado para que haja essa construção. Me explica como é que você faz isso, porque não é simples. Não, e aí eu vou te falar uma coisa. A gestão estratégica de pessoas é feita... Agora eu vou começar a falar de um tema polêmico, porque a primeira coisa que eu ia dizer que para vocês é, você vai trocar essa pessoa. Aí pronto, vai cair o mundo. Como assim? Você está aqui, você é a gestora de pessoas e está dizendo que vai trocar as pessoas? Sim, em algum momento isso vai acontecer. E só que... Aí vamos lá, né? Você falou de uma palavrinha péssima, negligência. Porque não tem nenhum problema com o erro. Né? Eu sou pedagoga por formação, eu digo isso na arte o tempo inteiro. Eu não estou preocupada com você errar. Eu estou preocupada com a sua reação ao erro, o seu cuidado com o erro. Se você assume o erro, se preocupa em cuidar, em resolver, tá tudo certo, porque a gente vai errar. Não tenho dúvida que a gente vai errar. Na educação, no processo educativo, o erro ele é visto como um fator de aprendizado, não de punição, ok? Agora, se eu sei que vai dar errado, se eu não assumo o erro, se eu não faço nada para resolver a consequência daquilo, aí é uma outra história. Então, a liderança em especial,
E aí é mais para os empresários e líderes, né? Pensando nessa turminha aqui. Quem é empresário, empresária, e os líderes abaixo deles. Você tem que dizer às pessoas, o Rancharan, ele tem um gráfico fundamental para isso. Você primeiro tem que colocar as pessoas certas no lugar certo. Por isso que recrutamento e seleção de maneira profissional é tão importante. Porque você minimiza os riscos e custos de você não ter aquela pessoa no lugar certo, né? O profissional devidamente qualificado. Quando você coloca a pessoa lá, aí você vai dizer à pessoa o que tem que ser dito. E tem que ter clareza nisso. Então, quando a gente faz um descritivo de cargos e salários, não é um documento que você deixa na gaveta, é algo muito vivo na organização. Ali eu sei as atividades todas que eu vou executar, ali eu sei as competências que aquele cargo pede, ali eu sei os treinamentos todos que eu vou ter que fazer, das atividades que eu vou executar, eu vou tirar as minhas metas, que vai ser como eu vou medir o desempenho. Sim. Tá tudo ali naquele primeiro documento. É um projeto vivo e usado o tempo inteiro. Beleza? Então, a gente vai lá, voltando para o Rancharan. A gente coloca a pessoa no lugar certo, a gente diz o que tem que ser feito, a gente acompanha o desempenho. Olha a história do Bunny de novo. Planejamento e execução, acompanhar. Se está tudo certo, a gente faz o quê? Reconhece e recompensa. Se o resultado, olha o clima aparecendo aqui de novo, reconhecimento, recompensa, gestão do salário, da bonificação, da remuneração, da carreira. Olha a conversinha da vida toda do empresário em um exemplo que o cara traz. Se não deu certo, se o resultado não era aquele, o que você vai fazer? Opa, onde é que está o problema? Voltamos para aquele início da nossa conversa. Está no conhecimento? Está na habilidade ou está na atitude? Identifico onde é que está o problema, dou mais conhecimento, treino mais ou trato o que for possível das questões atitudinais. A pessoa avançou, mas aquele não é o lugar dela. Então eu tenho uma outra estratégia, posso remanejá-la, posso buscar um local em que ela se enquadre. Não melhorou, não avançou. A pessoa se encaixou no lugar, ok, vamos voltar para cá. Não avançou e não é o caso de remanejar. Aí você tenta mais um pouco, conversa e vai retirar incentivos, que é o que algumas pessoas chamam nessa parte aqui de escala pedagógica. Eu odeio esse nome. Porque é quando você começa a aplicar advertência, o doutor vai explicar isso, as suspensões, são recursos que a empresa tem à disposição. Mas você, por exemplo, advertir e suspender um líder, eu considero um grande equívoco. É um cargo de confiança. Aí você já fez tudo isso e a pessoa continua negligente, você vai fazer o quê? Comprometer a empresa? Comprometer a equipe? Comprometer o cliente? Comprometer o resultado? Você vai trocar a pessoa. Não é tabu falar de demissão. O problema é você desligar alguém sem que você tenha feito tudo o que lhe cabia fazer até aquele momento e não dar à pessoa a clareza suficiente de por que ela está naquele momento saindo da organização. Eu costumo dizer que uma demissão não pode passar de 1 minuto. Aí você vai dizer, Fabiola, que coisa cruel, um momento tão difícil para a pessoa. Não, é o contrário. Você já veio conversando com a pessoa o tempo todo, dizendo o que esperava dela, apoiando, dando feedback, oferecendo os recursos e pactuando o que é que seria feito dali para frente. Muito bem, você fez tudo isso. Se nada deu certo, o que é que eu vou dizer no momento que eu tenho que falar com o Manuel e dizer, Manuel, olha, eu agradeço muito o tempo que você esteve aqui conosco, mas efetivamente, em função dos nossos últimos combinados, que não avançaram conforme nós pactuamos, a gente não vai poder avançar com a nossa relação corporativa, profissional. Então, a gente está finalizando nesse momento essa relação. Eu lhe agradeço muito, lhe desejo sucesso. O profissional da área de pessoas está aqui para apoiar a gente. Durou 1 minuto isso. É respeitoso, você não vai dar mais feedback para a pessoa nessa hora. Porque feedback é uma ferramenta de desenvolvimento. Você já fez isso no passado. O que é cruel é chegar esse momento e a pessoa dizer para você, por que eu estou sendo mandado embora? Se você não fez o que você tinha que fazer. Sim. Ou, mas você nunca me deu a chance, você nunca falou comigo, você nunca me deu um retorno, você nunca acompanhou meu trabalho, você nunca me deu um feedback, você nunca me olhou, você nunca me reconheceu. Aí é cruel. E a liderança não pode ser cruel. Nenhuma liderança. Entende? Mas você vai precisar em algum momento dizer, olha, minha expectativa é essa, minha necessidade é essa, eu estou te dando esses recursos, não está atendendo a expectativa, vamos tentar mais uma vez, vamos tentar. E aí você vai comprometer o negócio? Esses foram erros que eu já cometi. Quando a gente faz os programas de mentoria, e essa foi uma coisa que eu quis trazer muito, eu trago
o máximo de erros que eu cometi ao longo da minha carreira que eu consigo lembrar, porque foram os meus grandes mestres. Eu não estou contando para as pessoas que eu sou linda, maravilhosa, extraordinária, um sucesso. Eu não acredito nesse negócio, porque eu sou humana. Eu tenho a felicidade de ter tido uma carreira extraordinária, que foi muito bem sucedida. Por onde eu passei, eu deixei portas abertas enquanto executiva. Criei meu projeto empresarial em 2012. Virei de vez a chave em 2015 e estamos aí há 12 anos, 10 quase. Né? 12 quando ele foi criado, 2012 para 2024. Né? E a virada de chave, ano que vem, a gente completa 10 anos de CNPJ rodando. Superamos a crise do primeiro ano, a do segundo ano, a do quinto ano, a do sétimo ano. A De né? todos os meses. A de todos os meses. Né? Temos uma história de crescimento, de formação de pessoas, de atender a clientes, a grandes contas. Continuamos, os clientes da gente são fidelizados. Então, tenho muito no que me honrar. Mas tomei muita porrada e fiz muita besteira. E é isso que a gente tem que falar com essa clareza para as pessoas. Porque senão a gente cria um ideal de super-homem de Mulher Maravilha que as pessoas compram porque alguém está usando tudo que é estratégia de marketing adequada e se frustram depois. Porque quando vão colocar em prática, vão dizer, mas eu sou uma pessoa normal. Eu também, igualzinho a vocês. Com um monte de acerto, com um monte de erro, com um monte de besteira pela frente. Agora, a trajetória bem-sucedida vem de como eu decidi olhar para esses erros. Sensacional. Esse é um aspecto, E tem que entende? ser assim. Então, a gente vai trocar as pessoas. Vai precisar trocar as pessoas, lamentavelmente, mas a gente só não pode deixar de fazer nunca a nossa parte antes. Fazendo certo, porque é o certo a ser feito, né? Vamos mudar um pouquinho de Vai tema. Vamos, Vamos mudar um pouco de até tema e porque eu eu vou... estou querendo falar de vocês. Calma. Já chegamos lá. Fabiola, em tempo de diversidade, isso é um tema bastante pertinente, né, para todas as empresas, né, e é um tema que vem sendo, obviamente, é a pauta do dia, né, para as empresas todas. Como você orienta, então, nesse processo, né, de abraçar a diversidade como um valor efetivo para as empresas, como você orienta os líderes a tratarem desse assunto e trazerem esse assunto de maneira concreta e efetiva para o dia a dia das empresas? Vocês me fazem essas perguntas, eu tenho vontade de responder como eu respondo no dia a dia. Aí eu lembro que isso vai para a rede social, aí eu digo, eu posso ser presa, aí vou ter que chamar o advogado, porque eu vou dizer assim, doutor, você vai dizer se eu posso dizer assim, eu já dizendo, né, veja. Então, vamos lá. Se você não for diverso, você é um abestalhado, num bom termo baianês. Sabe por quê? E fora de brincadeira, a gente hoje fala de diversidade, e aí as primeiras pautas que surgem, se eu fizer uma entrevista na rua, vamos pensar nisso, viu, Rafinha? Para parar as pessoas e perguntar o que é que você entende que é diversidade na empresa. Aí vai dizer, é contratar uma pessoa LGBTQIA+, e Z. Vai sempre para a pauta de gênero, de orientação sexual. É uma ignorância. A origem da palavra é o diverso. Então, a gente na nossa área, quando fala de recrutamento e seleção, de contratar competências complementares, já entende o diverso. Porque se você vai lá e diz, eu adoro o meu estilo de trabalho, essa agonia de pensamento, essa aceleração, essa comunicação, massa, vamos contratar cópia de Fabiola, uma tragédia, a gente taca fogo na empresa em um mês, quebra tudo, roda tudo, vai ser um inferno. Você tem que trabalhar com competências complementares, porque eu vou reproduzir as minhas forças e vou reproduzir as minhas fragilidades todas. Sim. Eu vou ter uma mesma coisa, isso é um absurdo. Então, quando a gente fala de modelos mentais diferentes, eu falo sim da origem social, eu falo de cultura, eu falo de credo, eu falo de raça, eu falo de orientação sexual, eu falo de pensamento diferente, eu falo de você mesclar áreas com pensamentos de meninos e meninas. Esses dias eu dizia para um amigo, vai fazer terapia? Fez só com quem até agora? Com menino, não vai fazer com menina. Para mudar o modelo mental do pensamento, para ter um olhar diferente te provocando, trazendo aquilo. Tudo isso é o diverso. O diverso engrandece. Idade, o diverso abre espaço para inovação, para criatividade, porque você é obrigado a se confrontar com um pensamento distinto do seu. Sim. E isso abre espaço para o diálogo e para o novo. Vamos lá, a gente decidiu pintar essa parede, é verde. Eu quero que seja verde, você quer que seja roxo. Se eu ficar insistindo no verde, porque eu quero verde, verde, verde. A história do conflito, não é do confronto. Agora, se eu ouço porque você propõe que seja lilás e porque você propõe que seja azul, talvez vocês falem coisas que eu nunca tinha pensado na minha vida. E eu vou encontrar muito mais sentido no verde do que no verde. Você vai dizer, poxa, o lilás é a cor da espiritualidade, o azul é a cor
pacífica, calma. A pessoa nervosa quando vê azul, calma. O verde é saúde, mas eu prefiro calma mais calma, porque o cara calma, a saúde vem da calma. Vamos fazer uma parede azul e lilás. Não era nem verde, nem azul, nem lilás. Vamos fazer um combo de azul e lilás. É isso que o diverso permite. Sim. Então, não é que você tenha que pensar no diverso porque o governo exige, porque uma cota define. É porque é inteligente para o seu negócio abraçar a diversidade. Vai lhe trazer mais resultado. Muito mais resultado. Você não tem que fazer aquilo porque alguém te obriga a. É isso que me irrita nesse tema. Por isso que eu falo com a minha espontaneidade natural. Porque não tem que ninguém obrigar você a fazer o que faz bem para você. Mas eu só quero na minha empresa, né, esse tipo de pensamento, esse tipo de modelo, esse tipo de raciocínio. Eu acabei de dizer para vocês que a nossa empresa ela é 100% feminina hoje. Ela já foi diversa de gênero não, de sexo, né, de homem, mulher. Mas ela é totalmente diversa em todas as nossas parcerias. Em todas. E mesmo na minha equipe, eu tenho diversidade de tudo. Eu tenho diversidade de orientação sexual, eu tenho diversidade de credo, eu tenho diversidade de time de futebol, o que é um erro da minha parte. Porque aí eu preciso assumir um equívoco. Os torcedores do Bahia são os cotistas. Então, a galerinha do Bahia que eu contrato é cotista, né, Lari? Tenho que contratar cotista. Tem uma cotista aqui na sala. Tem corintiano na minha equipe, que nem é de São Paulo, e tem corintiano na minha equipe, né? Então, Gaviões, vocês gostem de mim, viu? Porque tem corintiano na equipe. Entende? Então, temos diversidade de tudo. A gente tem parceiros com modelos mentais diferentes dos nossos. Sim. Não tem espaço para não abraçar a diversidade. É um equívoco, é uma miopia, é uma ignorância, é um pensamento retrógrado. Não é porque o governo te obriga, não é porque é questão de mimimi, não é porque é pauta política, é porque isso é agregador e vai te fazer ter mais resultados e melhores resultados. É isso. Precisa entender e acreditar que isso é Tá o que vai vinculado à acontecer, grana. né? Tá vinculado à grana. Como diversas pautas hoje a É. gente percebe, né? É. Mas, Fabiola, fechando aqui, o que é que você entende que quem está ouvindo a gente aqui, aquele empresário que está nos escutando, pode fazer para alcançar transformações que sejam práticas e definitivas nos seus negócios? Muito bem. A gente tem defendido muito isso em todas as nossas conversas, em todos os nossos momentos. A primeira coisa que eu preciso sensibilizar, talvez essa seja a palavra, né, este empresário, esta empresária, é que a gente ouve as seguintes frases, né? Eu não aguento mais de problema com pessoa. Gente, dá muito trabalho. Eu estou sufocado, porque cada hora é uma coisa que aparece. É verdade. E isso nos desgasta muito. Mas as pessoas, elas não são o seu problema. As pessoas são as soluções dos problemas que você enfrenta na sua organização. O seu negócio são as suas pessoas. Como é que você cresce a Athena sem pessoas? Como é que você cresce a FL sem pessoas? Não cresce. Então, a gente tem que ter pessoas engajadas com o nosso negócio, qualificadas, preparadas para enfrentar os desafios, com vontade de fazer parte daquela história. Então, a primeira coisa que este empresário, que esta empresária precisa é se sensibilizar para entender melhor de gestão estratégica de pessoas. Ele tem um domínio do negócio dele, técnico, e está tudo certo, e tem que ser assim, porque a gente acabou de dizer que ele não tem que saber tudo, mas que ele busque, então, as referências daquilo que ele não sabe. Que ele entenda. Semana passada eu ouvi um depoimento maravilhoso. Eu fiz uma reunião com uma cliente, que depois a gente descobriu que já se conhecia, que ela já tinha até em palestra minha, em Luiz Eduardo Magalhães. E ela disse, o dono, estou te procurando, porque agora a gente quer tudo. Eu disse, uma coisa boa. Ela disse, sabe por quê? Eu estou aqui há pouco tempo, mas o dono da empresa, do segmento do agro, passou por uma imersão de gestão de pessoas e agora ele entendeu que precisa fazer essas coisas. Gente, música da melhor qualidade para os nossos ouvidos. E não é pela venda que nós vamos fazer. Acreditem. É pelo impacto que eu sei que essa mudança de consciência nele vai trazer para as pessoas dele. As marcas que ele vai deixar nas pessoas que trabalham com ele. A gente adoece, gente, e a gente salva a gente. A gente faz as pessoas agarrarem ódio da gente e faz as pessoas admirarem a gente. E os nossos negócios, o resultado financeiro das nossas empresas, podem acreditar, eles não vêm de maneira aparente pelo medo. Eles vêm pela admiração. Você não vai construir um negócio de longo prazo, de valor,
numa cultura de medo e de ignorância. Ela vem de uma cultura de admiração, respeito e conhecimento. Então é uma escolha. Você quer ganhar mais? Você quer faturar mais? Então tá bom. Então aprende a cuidar de gente. E a gente está aqui para apoiar. Agora, quer ter dor de cabeça, ficar sufocado, afundado na rotina, sem saber o que fazer, vendo resultados medíocres, lidando com prejuízo, com custo, com tensão? Não tem mágica. Não tem fórmula fácil, não. Vai doer, você vai ter que aprender, vai ter que abrir espaço para isso. Agora eu posso lhe assegurar, como diria Richard Bach, será uma vida dura, porque a excelência não é fácil, mas valerá a pena. Então, para quem estiver disposto, eu não tenho dúvida que a gente está aqui à disposição, inclusive vocês. Maravilha. Né? Chegou minha hora, adoro essa mudança de lado. Meus convidados ficam tensos, gente, eu não sei porquê, mas a gente brinca aqui, a gente tem cantoria. Um dia eu vou fazer uma cantoria para vocês verem no bastidor, o povo vai gostar disso. Mas muito bem, então eu comentei com vocês que a gente tem 2 convidados extraordinários aqui hoje, o Dr. Raimundo Eloy Argolo e o Manuel Moreira, e eu vou agora perguntar sobre temas das áreas deles que são importantes para todos nós, né, que somos empresários e empresárias, tá bom? E aí, Dr. Raimundo Eloy Argolo, eu vou começar com o senhor, vou pedir que, por gentileza, faça uma breve apresentação, né, um pouquinho assim dessa sua trajetória do escritório, do AFL Advogados, mas eu já vou emendar depois da sua apresentação com uma pergunta, né, que é o seguinte: eu sei que vocês têm mais de 20 anos de atuação e sei da sua vasta experiência, inclusive tanto no direito privado quanto público, neste mundo jurídico. O que é que você entende que são as competências essenciais, né, para o advogado do futuro? E por que essas competências são diferentes ou mais importantes das exigências atuais, até pensando no mundo bunny, né, que a gente conversou aqui? Sim. Então, fique à vontade, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigada, adorei que você veio. E os empresários, a nossa audiência é sua. Bem, gente, tudo bem com todos, né? Como disse Fabiola no início, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou te agradecer de novo, Fabiola, muitíssimo pelo convite, né? Por essa oportunidade de estar contigo, de estar com o Manuel. Uma oportunidade realmente que traz alegria, assim, para esse início de semana, né? Já que a gente está numa segunda-feira. É isso. Não é isso? Apresentando um pouco sobre mim, sobre o meu escritório, né? Sobre essa nossa trajetória. Como você começou a dizer, são 20 anos já de trabalho, né? Assim, final desse ano completam 20 anos de trabalho, né? 20 anos de trabalho estruturados, assim, ao lado dos mesmos sócios, né? Sócios que são amigos. Sim. Então, esse é uma situação, um fato que eu assumo também como um valor do nosso escritório, então acho bastante importante dedicar, né? Ao longo desse tempo, nós desenvolvemos, enfim, a advocacia em diversas áreas, né? Não só no atendimento de pessoas, mas também no atendimento de empresas, né? Sim. E eu me orgulho também muito de ter esses clientes empresa nos acompanhando ao longo desses anos todos, praticamente, clientes de 12 anos, 14 anos, 15 anos, justamente porque acho que de alguma maneira a gente acertou, né? Quando a gente se propõe como um parceiro dos nossos clientes, então isso tem resultado. Pessoalmente, assim, eu, como disse, sou formado há 20 anos exerço a atividade de advogado, algumas experiências também como na advocacia pública, Câmara de Vereadores, advocacia como procurador de município, né? Advocacia também para o terceiro setor, projetos, por exemplo, ligados a pacientes de HIV e AIDS, projetos voluntários que a gente diversos, que a gente exatamente, né, que a gente desenvolveu ao longo do tempo. Tive também uma formação um pouco diversa, também nesse sentido, né? Fui estudar mediação e arbitragem, técnicas de negociação, uma formação na FGV. Fui estudar também direito ambiental na PUC Minas. Estou fazendo doutorado em direito constitucional. Ou seja, é justamente porque eu entendo que, embora a gente se coloque no mundo como especialistas em determinadas áreas que a gente busca realmente aquele enfoque maior para poder exercer a atividade com mais vigor e com mais eficiência, a gente também precisa compreender todo o contexto, precisa estar, assim, atento ao mundo como um todo, né? E aí as suas colocações sobre o mundo bunny são perfeitas sobre isso, né? Porque quanto mais a gente conhece do mundo, quanto mais a gente domina todo o contexto, mais a gente é assertivo naquilo que a gente se propõe como especialista.
E o que esse advogado tem que buscar? O que é que o senhor entende que, de fato, são as competências fundamentais? Eu coloquei assim, você colocou essa questão do advogado do futuro, mas o advogado do futuro é o advogado de hoje, né? Sim, Não é isso? É o advogado que poderá existir no futuro caso ele seja assim hoje, perfeito. né? E o mundo, essas discussões sobre o mundo bunny, que também são as discussões sobre pós-modernidade, né? Sim, Obviamente, elas são muito pertinentes, assim, porque houve uma mudança também clara para a advocacia a partir desse marco temporal que você trouxe com relação ao mundo bunny. Né? tá. Ou seja, o evento pandemia também trouxe mudanças significativas para a advocacia. Sim, O direito já vinha num contexto de transformação muito grande, porque ele vinha já num processo muito forte, pelo menos no Brasil, de digitalização, de virtualização de todas as práticas. Né? uhum. Então, aquela advocacia tradicional, da ida do advogado ao fórum, do fazer carga nos autos, né? De fazer cópia daquilo, né? De encaminhar para um eventual parceiro por fax, né? Quando eu penso no meu início da Deus. advocacia, né? De você esperar o colega da parte contrária entregar o processo para você pegar o processo para o seu escritório para começar a contar seu prazo. Tudo isso foi se transformando. Então, a gente já vinha nesse processo de virtualização. A Bahia, inclusive, ela é um expoente nisso. Né? Ah, é? Sim, com certeza. Enquanto outros estados não tinham nem concluído a primeira etapa de virtualização, a Bahia já tinha quase Nossa. 90% de tudo isso virtualizado. Né? Legal. Ela é realmente inovadora nesse sentido. E a pandemia, ela trouxe a finalização desse processo, Manuel. Entendeu? Ou seja, tudo aquilo que ainda não era virtual, tudo ainda que não era digital, a pandemia cuidou de transformar. Então, as audiências passaram a ser virtuais, as audiências passaram a ser digitais. As pessoas que eventualmente ainda não estavam trabalhando em casa foram para suas casas por conta da pandemia e não mais voltaram. Então, houve Sim. uma transformação radical no contexto da advocacia, daqueles grandes escritórios, com aquelas grandes estruturas, né? Escritórios que às vezes abrigavam, por exemplo, em São Paulo, 200, 300 colaboradores, entregaram seus imóveis, as pessoas foram para casa, as pessoas começaram a atuar de dentro de casa. Então, a tecnologia passou a ser uma constante na vida de todos os advogados, né? Do dia a dia de todos eles. Uhum. As empresas de advocacia foram percebendo a utilidade, a praticidade disso, né? Inclusive em termos de custos. Claro. Então, quando a pandemia voltou, nada mais voltou como era antes. Né? Então, esse advogado do futuro é um advogado que também é um gestor tecnológico. Perfeito. Né? Perfeito. Ele também é um gestor de inovação. Ele precisa Perfeito. ficar atento a tudo isso. Ele também está no comando disso, ele não só se serve disso. Então, Uhum. ele não é somente o advogado que busca um parceiro que sabe sobre tecnologia, que oferece um serviço de TI, que Uhum. organiza o computador dele, ou que ensina ele a atuar com um determinado Sim. programa ou não. Ele é um agente de transformação também nesse setor, Perfeito. né? Justamente para poder dar conta dessa nova realidade e trazer para essa realidade, né, a mesma competência técnica, o mesmo rigor, a mesma profundidade teórica e a mesma atuação sofisticada que se espera de um advogado, mas dentro desse contexto, que é um contexto completamente novo. Nossa, sensacional. Né? Muito bom, muito bom. Muito bom. Tô com várias coisas na cabeça. E surpreendente, né? A gente né? conversava semana passada disso, eu também não fazia ideia do quanto estava avançado e o quanto a gente tinha se desenvolvido nesse lado tecnológico do direito. Sensacional. Completamente. E com uma mudança muito grande, até mesmo do mercado para as empresas, né? Uhum. Porque, por exemplo, se antes, vamos pensar nas grandes contas, né? Ou seja, sei lá, uma grande empresa de telecomunicações. Como é que acontecia isso antes? Ele contratava um advogado, um grande escritório, ou do Rio ou de São Paulo, né, que assumia a conta nacional, né, e ele precisava, né, descentralizar, né, terceirizando contratava um escritório de Salvador, o escritório de Salvador contratava um escritório de Feira de Santana, um escritório de Vitória da Conquista, de Ilhéus, para poder atuar na ponta. O que era atuar na ponta? Era ir ao fórum, buscar o processo, mandar o processo para o escritório de Salvador, que mandaria para o escritório de São Paulo, que ele faria a peça, devolveria para você, e aí você iria numa audiência para poder, enfim, realizar ali a defesa daquela empresa. Maravilha. Pós-pandemia, com a virtualização de todos os processos, isso acabou.
Não, e isso que você fala me faz refletir sobre o seguinte, sobre a importância de um escritório como o seu e pela proximidade e personalização que você pode conceder para o cliente sem esse trânsito insano que era no passado. Se no primeiro momento essa mudança de mercado que eliminou a necessidade de contratação do advogado na ponta para a realização desses atos aterrorizou um pouco os escritórios locais, para aqueles que estão atentos a essa advocacia do futuro, Claro. isso gera uma oportunidade. Claro. Entendeu? Porque, de fato, o que eu acredito é que nós, advogados na ponta, vamos dizer assim, nós hoje temos a mesma condição com o apoio à tecnologia, e aí a inteligência artificial entra também nisso. Perfeito. Nós temos condições de disputar grandes contas com aquela superestrutura localizada nos grandes centros financeiros. Entendeu? Com um currículo desse que terminou com doutorado, eu não vou nem discutir o resto. PUC, FGV, eu nem vou discutir o resto. Muito bem. Manuel, agora eu vou lhe pedir, meu querido, que você também se apresente, tá certo? E já vou emendar aí na sua apresentação, além de você falar de você, né, da sua trajetória, como é que você chegou a ser o nosso moço da luz, né? Da luz é ótimo, né? Nosso flash Acontece aqui. muito, viu? Acontece muito, né? Já conta pra gente o que é a Athena Energy Office. Tá bom, Fabiola. Primeiro, antes de qualquer coisa, adorei estar aqui com você, com o Raimundo aqui do meu lado. Obrigado por esse momento. Está sendo um momento bem interessante, esse bate-papo super gostoso, como sempre, né? Assim, eu sou baiano, tenho 49 anos, fazendo 50 daqui a alguns dias. Tá? Oba, festa! Opa! Assim, engenheiro eletricista, né? Acho que desde o princípio, tá? Antes até de fazer engenharia, eu já estava caminhando na linha da energia e tive a oportunidade de, no início da minha carreira, me deparar com aquele racionamento de energia lá do início dos anos 2001 e 2002. Sim. Eu tinha acabado de entrar numa empresa de grande porte, numa indústria de grande porte, que tinha a possibilidade de gerar sua própria energia e teve toda uma atuação diferenciada naquele momento de crise. E foi o primeiro momento em que esse mundo da energia pegou aqui na minha orelha, me capturou. Né? Eu depois passei mais de 20 anos nessa empresa, por diversos caminhos, agregando diversos conhecimentos e habilidades na minha carreira executiva lá dentro, até que voltei na fase final da minha presença lá, novamente atuar no setor de energia. E mais uma vez fiquei encantado com o mundo que mudou em quase 15, 16 anos entre uma passagem e a outra. Né? Ao final da minha passagem nessa empresa, eu já estava me sentindo assim muito... sendo chamado a contribuir com o conhecimento e com as habilidades que eu fui desenvolvendo para um outro porte de empresa, para um outro porte de empresário. Então eu resolvi montar a Athena Energy Office, focada em ajudar empresas e empresários de médio e pequeno porte a otimizarem o seu consumo e a sua despesa com energia, trazendo mais resultado para dentro da empresa, reduzindo a despesa e se tornando mais competitivo. Infelizmente, Fabiola, a maioria desses empresários hoje não percebem ainda que eles têm possibilidades de contratar a energia de uma outra forma, de usar e consumir essa energia de uma maneira que traga resultado e, eventualmente, quando necessário, ainda investir na geração da sua própria energia. Né? Caramba! Pois é. Mas, felizmente, eu tenho podido acompanhar vários desses empresários. Essa jornada de aprendizado junto com eles tem sido muito, mas muito gratificante em ver que esse conhecimento, essa habilidade está realmente contribuindo para a melhoria nessas empresas. Muito bom. Rapaz, eu fico aqui pensando, né? O que é que me faria não querer reduzir custo e gerar uma estrutura extra de faturamento? Vocês falaram de temas, né? Eu vou voltar já, Manuel, para uma pergunta com você, e aí pegando a última resposta de Dr. Raimundo Eloy sobre inteligência artificial. Você começou a falar sobre isso. A gente usa muito inteligência artificial aqui na Arta, em vários portfólios nossos, né? E
Como é que essa inteligência está transformando o papel do advogado? O advogado já ficou com medo do chat GPT substituí-lo? Como é isso? Como é que essa inteligência, no que é que ela ajuda, no que é que ela atrapalha, na sua opinião? Existem essas duas respostas mesmo à inteligência artificial, né? A primeira resposta, que é a resposta do medo, né? Sim. Do medo travestido, assim, de apego às tradições, Aham. né? Mas não deixa de ser medo. E a outra resposta, que é a única resposta possível para se pensar um futuro, né, da nossa atividade, é uma resposta que integre, que absorva a inteligência artificial, né? Porque ou as outras pessoas estão fazendo e só você não vai fazer, né? Ou então você aprende logo a fazer isso bem e usa a inteligência artificial como um potencializador do seu trabalho. Como é que isso se dá na prática, no dia a dia de um advogado? A gente já começou a falar um pouco sobre isso, né? A gente, por exemplo, pode transformar uma pequena operação numa grande operação quando você passa a usar a inteligência artificial como esse fator produtivo. Claro. Né? E com isso, inclusive, você traz mais tempo para o advogado sentar na cadeira estratégica que você estava falando né, anteriormente. Perfeito. Né? Ou seja, porque a gente não pode esquecer que a gente também é dono do negócio, né? Sim. E é muito fácil confundir o que é a operação e o que é a estratégia, e é muito fácil ser absorvido pela operação. No caso específico da advocacia, então, muito mais. Porque a gente tem que sentar, produzir uma peça, uma obra de arte, né? Como nos dizem. Sim, claro. Não é verdade? O nosso discurso, a nossa fala, claro, né? Que a gente tem que parar ali para dedicar. Então, a inteligência artificial, ela vem potencializar esse trabalho. Ela vem agregar um número maior de conhecimento, fazer relações que a gente também não consegue fazer. Sim. Fazer pesquisas que a gente não consegue fazer, né? E aí existem já produtos específicos para advocacia. É isso que eu ia te perguntar, já tem produtos específicos? Existem produtos específicos para advocacia que conseguem, por exemplo, sobre um determinado tema, fazer uma análise de todas as decisões, né, tomadas no país sobre aquele determinado assunto e entregar para você qual é, então, o viés de decisão que o judiciário brasileiro, ou o judiciário baiano, ou o judiciário de Feira de Santana, ou o judiciário de Campinas tem com relação àquele tema. Para que você possa, então, orientar a sua defesa nesse sentido. A inteligência continua sendo sua, mas um operacional brutal, a IA resolve para você. É isso. O advogado, junto com a inteligência artificial, ele continua sendo um gestor do raciocínio jurídico. Claro. Né? Então, quanto antes a gente entender isso, melhor. Né? Perfeito. Ou seja, não se trata de que a minha atividade está sendo roubada com isso. Claro. Agora, é claro que tem alguns desafios, né? Ligados a isso, né? Ou seja, você não é que você tem que relaxar com relação ao seu apuro técnico, com o seu rigor científico, com o seu rigor com relação com a verdade, com a doutrina, nada disso. Pelo contrário, você vai se ocupar muito mais disso para poder conversar com a inteligência artificial e produzir resultados muito melhores para a sua atividade. Muito bom. Muito, muito bom. Ô, Manuel, eu estou aqui com a história do dinheiro na cabeça, que as empresas não se dão conta, né? Porque se alguém chega batendo na minha porta e dizendo, olha, do jeito certo, você vai reduzir custo e ganhar mais dinheiro, eu digo, tá, e aí é como? Onde é que eu assino, né? Quanto, é na onde, como a gente brinca na Bahia, né? Na onde. Niki, eu tô vendo, né? Quais são essas possibilidades concretas, né, de redução de energia, Manuel? E como é que a consultoria vai ajudar os empresários, as empresárias nesse sentido? Perfeito, Fabiola. Assim, não fique triste, não. Isso como eu falei na anterior, isso é uma jornada. Tá? Sim. Acompanhar essa jornada tem sido realmente um prazer. Ela começa pela compra. Você quer ser mais competitivo? Hoje você pode comprar a sua energia de uma maneira diferente. Daquilo que sempre aconteceu. Estou na Bahia, né? Aqui a gente tem uma concessionária chamada Coelba, né? Que é de uma empresa Neo Energia, que é o grupo, né? Como assim não é a Coelba que manda minha conta toda a vida? Eu só não compro da Coelba? Sempre foi e ainda vai continuar sendo por algum tempo para algum tipo de consumidor. Eu, você, Raimundo, nas nossas casas, ainda vamos continuar 100% com a distribuidora local por algum tempo. Cada estado tem a sua distribuidora local. Cada estado tem a sua distribuidora, às vezes tem mais de uma distribuidora por estado. Tá? Mas assim, há uma parte desses consumidores que hoje já tem uma possibilidade de contratar essa energia de uma outra forma que não naquela distribuidora. E mesmo aqueles que são empresas e estão ainda
ligados exclusivamente a distribuidor, eles sempre têm o que olhar. Eu estou comprando aquilo que eu preciso comprar, eu comprei na quantidade, eu estou contratando na quantidade que eu necessito, ou eu estou contratando mais do que eu necessito e deixando de usar. Então, Perfeito. sempre há o que você olhar, mesmo para aquele que não está com a possibilidade de contratar de outro que não da distribuidora. Ok. Depois que você garante que você já está comprando bem por aquela energia que você usa, você precisa ter certeza que você está usando e consumindo apenas a que você precisa para produzir ou para prestar seu serviço. Isso é um pouco de eficiência. A turma fala muito de eficiência energética. Isso. Eu costumo chamar de eficiência econômica. Se você está garantindo que você só está usando o que precisa, no fim do dia você só está pagando o que deve. E se você só está pagando o que deve, seu custo, seja de um produto, seja de um serviço, está bem adequado. Ok. Em alguns últimos casos, você pode parar e pensar, olha, o que é que eu posso fazer dentro do meu consumo para conseguir ainda reduzir um pouco mais, talvez com um pouco de investimento. Mas eu vou investir em quê, de que forma, em que fonte, em que tipo, é num solar, é num gás? Isso você também precisa parar e analisar. Então essa é a terceira vertente. Aonde eu invisto para me tornar mais econômico. Tá. E aí a Athena Energy Office entra exatamente com soluções que são personalizadas. Ok. Eu olho para a Fabiola, eu olho para a necessidade da Fabiola, para o Raimundo, para a necessidade do Raimundo, e o que é que melhor se adequa à necessidade dele, em termos de produto, de fornecedor, de solução, de forma de implementar, para que essa jornada realmente leve ele ao sucesso que ele deseja, ou seja, ao menor custo possível com a energia. Perfeito. É a criação de uma Excelente. estratégia, né? Exatamente. Uma estratégia energética. Exatamente. Que foi, Raimundo, assim, um pouco daquilo que eu desenvolvi ao longo dos anos e que agora eu estou adaptando dentro da realidade do médio e do menor empresário, do médio e do menor negócio, com as alternativas que ele já tem disponível hoje. Infelizmente, eles ainda não sabem que existem formas, como você não sabe, como o Raimundo não Claro. sabe. Muitos ainda não sabem que existe essa possibilidade. Mas o primeiro Tá. passo é compre bem a energia que você consome. Sim, perfeito, muito bom. Doutor Eloy, tem mais uma questão que eu queria lhe fazer, porque aí eu fiquei pensando, né? Na primeira parte do quanto a tecnologia mudou o cenário, depois a questão esse exemplo que você deu do que a IA consegue analisar Sim. e para entender o viés, e com isso você montar, né, a sua peça já Sim. direcionada. Eu viajei aqui numa questão ética. Então, eu queria lhe perguntar sobre isso, né? O que é que a gente enfrenta aí de desafio ético e técnico em função dessa jornada já tecnológica, né, no direito? São boas questões. Assim, e são questões práticas para começar, né? A gente, por exemplo, tem que pensar imediatamente, Fabiola, quando você pergunta sobre desafios éticos e técnicos, com relação a essas informações que a gente alimenta a inteligência artificial. A gente pensa na Claro. advocacia, né? Que são dados sensíveis, né? Então, como é que eu vou trabalhar isso, né? Como é que eu vou trabalhar os dados dos meus clientes? Né? Como é que eu vou trabalhar a história, a narrativa dos meus clientes, alimentando esse banco de dados? É porque esse negócio, então, você coloca o nome da pessoa, o caso da pessoa real. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de como a estratégia que eu assumo para trabalhar com a IA. Claro. Entendeu? Então, isso é um primeiro... Então, eu preciso buscar, por exemplo, se eu vou buscar produtos específicos, aplicativos específicos, programas específicos para trabalhar no meu escritório, eu tenho que encontrar parceiros, né, que me garantam essa privacidade, né? E aí tem a Lei Geral de Proteção de Dados, etc. Ou seja, porque os dados sensíveis dos meus clientes e as histórias dos meus clientes que eventualmente eu esteja alimentando nesse sistema, elas precisam estar protegidas. Perfeito. Então, eu tenho que trazer essa segurança para o meu cliente, isso é um primeiro desafio ético, que é um desafio técnico também. Sim, Né? naturalmente. Uma outra questão que também é um desafio ético e que vem se discutindo muito com relação à produção de IA é a questão da honestidade dessa produção. Ou seja, o que é a honestidade dessa Como produção? assim? Boa pergunta. Eu preciso assumir, de algum modo, para o meu cliente, assim como também para quem eu direciono, o meu estado de trabalho colaborativo com a IA. Isso é uma das questões éticas que estão se impondo. Tipo, eu não posso apresentar aquela peça só no meu nome. Eu tenho que dizer produzido pela IA. Em colaboração com a IA, no mínimo. Como na homolografia a gente coloca lá as referências bibliográficas, citação e tal. Isso é uma das questões éticas que vem sendo discutidas, né?
justamente com um estado de franqueza, né? Ou seja, Claro. mesmo porque quando eu Eu assino, não fui a única cabeça pensante nesse negócio. quando eu assino uma peça, eu estou assinando ali uma obra autoral, né? Então eu não posso incorrer em algum processo que, o direito ainda não parou para discutir isso, mas Caramba. um dia irá discutir isso. Eu estou incorrendo em falsidade ideológica, entendeu? Falsidade ideológica da máquina. Quando eu assino algo que não produzi, entendeu? Ou pelo menos que não produzi Gente, inteiramente. que negócio Então, do mesmo louco. jeito que quando eu faço um artigo científico, eu digo, segundo fulano de tal, né? Sim. Assumindo o A citação, pensamento né? de fulano de tal. Claro. Então, por que eu não digo na minha Tal peça? qual Freire defendia a pedagogia da autonomia entendeu? para... Então, trazer esse processo também. A acadêmica pra si. falou agora. Pois é. Porque minhas 2 monografias em educação foram para a educação de adultos, né? Esses Eu são li ele exemplos todo. assim desses desafios éticos e Claro. desafios técnicos com relação a isso. E de alguma maneira, essa consciência desse processo, que tudo isso é uma tomada de consciência Claro. desse processo, vai acabar refletindo na efetividade do trabalho que a gente faz com ele, né? Porque eu encaro esse processo da vinda da inteligência artificial, né, para a advocacia como um projeto mesmo dialógico, né? Ou seja, Ok. eu tenho ali mais um sócio, né? O Perfeito. sócio é essa inteligência, né? É, Ele não vai produzir por mim, ele vai produzir comigo. pronto. Na nossa área, a gente brinca e a gente usa muita coisa para criação e a gente fala muito claramente, não dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Você tem que fazer análise. A gente tem ali um analista bem remunerado, tecnológico, que é um parceiro, que você chamou de mais um sócio, é isso. É que, inclusive, a minha eu chamo de Suzy. Eu já começo, oi Suzy, quero sua ajuda aqui A para gente, por construir exemplo, um diagrama. a inteligência artificial ela está em constante desenvolvimento e aprendizado, né? Mas ela pode errar, por exemplo. Claro, erra. Ela errou feio em 2 materiais que eu pedi, que se a gente não tivesse propriedade, não tinha pegado um dado estatístico real. No nosso caso, por exemplo, caso aconteça algum erro desse, por exemplo, a inteligência artificial pode criar o que é uma jurisprudência. Jurisprudência é um julgado anterior, num caso similar. Eu pego aquele exemplo e falo, olha, o juiz já decidiu assim, quando nesse determinado processo, portanto, o juiz B decida como o juiz A, já que esse caso se aplica exatamente com o outro, né? Só que pode acontecer que a criatividade da inteligência artificial crie uma decisão dessa. Ela não encontra e ela cria. E ela cria. Né? Se eu não tiver o cuidado, e que inclusive é ético, né? Que é cuidado com o meu cliente, de averiguar aquilo que ela me trouxe como sugestão, né? Eu não só estou colocando o meu cliente em risco completo, né? Porque se o juiz for fazer uma verificação que deve ser feita, né, daqueles julgados que eu apresentei como fonte de jurisprudência, ele vai perceber que eu incorri. E eu, inclusive, incorri aí numa prática ilícita, vamos dizer assim. Claro que você mentiu, porque aquilo nunca existiu. Exatamente. E posso ser penalizado por isso. Né? Uau, tem muita coisa para vocês discutirem. Sim. São muitas questões. Muitas coisas. Mas é um processo que a gente não pode desprezar. Claro. Porque esse processo, assumir essa força produtiva, por exemplo, que a inteligência artificial é apenas uma delas. Claro. Da inteligência artificial é que permite justamente essa mudança de cenário e esse crescimento da advocacia em diversos outros setores, né? Setores onde, inclusive, ela antes não atuava e que vai passar a atuar agora com essas forças tecnológicas, assumindo essas forças tecnológicas. Doutor Eloy, eu queria lhe agradecer imensamente pela presença e deixar uma última abordagem para você fazer para os nossos, né, para a nossa audiência, que é qual é a importância, né, de um empresário, de uma empresária, mesmo aqueles que estão começando, contarem com uma assessoria jurídica completa, como a FL, né, Advogados fornece. Por que é importante? Porque está além do custo, que talvez seja a primeira coisa que o empresário olhe. Mas eu vou ter esse custo todo mês, quando é que deixa de ser custo e passa a ser investimento, né? Por que a gente precisa de vocês para a nossa... Eu já sei, mas é aqui que reside a especialidade para defender isso para a gente. Para começar, é muito importante a gente frisar que não existe tamanho de cliente, né? Ou seja, cliente pequeno ou cliente grande, a pessoa física ou a pessoa jurídica, todo mundo precisa do apoio do advogado. Né?
trazer o advogado para dentro de suas operações, mesmo que ele não seja um advogado executivo, ou seja, contratado pela empresa, que senta numa cadeira dentro da empresa, né? Mas ter o advogado próximo de si é um fator, deve ser visto como um fator de gerenciamento da empresa. Então, assim como você, né, a Arta, gerencia pessoas, né, gerencia essas relações entre colaboradores e o empresário, o advogado gerencia o risco jurídico. Perfeito. Ou seja, ele é um gestor do risco jurídico. Ele não é... O advogado precisa ser encarado não apenas como um bombeiro, aquele que vai ser chamado para apagar o fogo. Deu uma confusão. Ai, cata. Né? Quando você traz ele para dentro da sua operação, seja sob qual modalidade for, ele potencializa a sua operação, eliminando os riscos jurídicos. Perfeito. E riscos jurídicos existem em todas as atividades da empresa. Né? Ou seja, risco jurídico existe do atendimento da recepcionista, se existe uma rampa ou só escada na entrada de sua empresa, até quando você vende o negócio, para quem você vende, se você nega um cliente, se você não nega um cliente, como você trata o seu colaborador, como você não trata o seu colaborador, como você contrata energia, né? ou pelo fato de você desprezar isso, te coloca num risco, né? E que você precisa ter o advogado apoiando tudo isso. Então, o AFL Advogados tem essa filosofia, né? Essa filosofia de proximidade com o cliente, de clareza com o cliente. Isso também é um compromisso ético. Sim, né? claro. De falar de igual para igual com o cliente. Isso também é um compromisso ético. Sim, sem sombra de dúvida. De desenvolver habilidades sociais, desenvolver habilidades que a gente tem chamado de soft skills. Sim. Não é verdade? De você saber conversar, saber dialogar, né? Dialogar com esse contexto diverso, vário, que o mundo bunny provoca. E aí só ressalta ainda mais a importância do advogado, né? Como um gestor do empresário que está nessa maré confusa de fatores e que precisa ali de um guia sobre como atuar para não se colocar em risco. Perfeito, muito bom. Que aula. Maravilha. Eu que agradeço. Ai, que bom. E aí, meu amigo Manuel, eu quero voltar a você, porque ainda estou com essa história de comprar energia, vender energia, ganhar dinheiro com energia. Então, isso é disruptivo, né? Não é? Gente! Comprar energia. Eu tô lembrando de minha avó aqui. Antes a gente só pagava fatura. Eu tô lembrando e foi um dos motivos que me fez tomar a coragem de fazer o que eu estou fazendo hoje. Exatamente a oportunidade, o desafio e a oportunidade. Mas vai lá. Eu tô lembrando de minha avó abrindo o negócio do relógio lá para contar, para brigar com o homem que não foi no mês que ela tava viajando, o contador, e que a conta chegou, o reloginho ficava na porta da casa dela. Manuel, conte pra gente como é que funciona essa questão, essa possibilidade de comprar energia, né? E aí, quando a gente fala assim, poxa, eu vou comprar energia, o que é que você tem de média, de expectativa que o empresário vai ter de redução dessa conta, né? Do que ele pode ter de ganho? Ótima pergunta, Fabiola. Olha, já existe há mais de 20 anos esse mercado. Hoje, o que tem resultado mais significativo e rápido é o tal do mercado livre de energia, que não é nada mais do que você trocar aquilo que a gente falou antes. Trocar o teu fornecedor, que sempre foi a tua distribuidora local, por um outro fornecedor da energia. A distribuidora permanece na sua vida porque ela é quem entrega a energia, ela é quem tem a infraestrutura de transformação daquela energia, diminuindo tensão até chegar na tensão da tua casa para que você possa usar. Certo. Não importa para você. Essa relação com a distribuidora vai permanecer a mesma. Mas quem gera aquela energia que a distribuidora está entregando, você pode trocar. Isso começou há mais de 20 anos atrás, isso existia para os grandes consumidores. Foi nesses grandes consumidores que eu comecei a aprender a lidar com esse negócio, a relacionar com esse mercado, a entender quais são as opções, e agora estou adaptando para levar para esse médio e menor porte de consumidor. Por quê? Porque com isso hoje eles podem reduzir em até 40% o custo de energia de uma empresa. Meu Deus. Existe um rito, existe um contrato, doutor advogado. Sim, claro, né? A gente olha, inclusive, todo o lado comercial desse contrato que vai ser assinado, porque hoje você tem o contrato com a tua distribuidora,
Você vai deixar de ter um contrato com a tua distribuidora e vai fazer um contrato com um novo fornecedor. Ok. E nesse pacote de trocar um pelo outro, você vai ter uma redução de 40%, de até 40%, lhe permitindo fazer e reinvestir, fazer um monte de coisas que você precisa para o seu próprio negócio. Sobreviver ou não sobreviver. Né? Pois é, Raimundo, foi por isso assim. E, infelizmente, muitos ainda não sabem. Só para você ter ideia, agora em 24, 80 mil empresas no Brasil passaram a ter essa opção. E nem todas elas sabem. Só em Salvador, região metropolitana, são 6 mil empresas que podem, na troca de um fornecedor, começar a ter 30%, 40% menos de despesa. É todo mundo? Não, não é. Ainda vai chegar naquele consumidor que a gente chama de grupo B, que é o de baixa tensão. Né? Ok. Hoje está o grupo A, de alta tensão. Daqui até 2030, o grupo B, você na sua residência, eu na minha residência, e esse mercado vai mudar muito daqui até lá, porque são, nesse grupo B, 80 milhões de unidades consumidoras e 60% do consumo de todo o país. Então, produtos vão ser diferenciados, contratos vão ser diferenciados, serviços vão ser diferenciados. Absurda, né, Manoel? E nesse ponto é que a gente se propõe a olhar individualmente, de uma maneira personalizada, o que é que há de melhor para cada um desses consumidores, para cada um desses clientes, para que eles possam capturar o máximo de resultado possível, se tornando mais competitivo. Ô, Manoel, olha, foi ótimo. Eu também quero lhe agradecer. Mas eu já ia lhe pedir para deixar também uma mensagem final para esses empresários, mas essa sua mensagem é clara. Então, eu vou lhe pedir uma outra coisa, né, para os empresários e para as empresárias, porque você falou de redução de 40%, você falou das possibilidades de uma consultoria personalizada, próxima. Então, o que mais você pode dizer para convencer o ser humano, a ser humana, a entender a importância de buscar, né, um serviço como o seu para melhorar a eficiência econômica da empresa dela? O que mais a gente, esse empresário, essa empresária tem que entender, tem que saber para buscar isso? Fabiola, eu costumo dizer para as pessoas assim, olha, eu não vou fazer uma peça do direito melhor do que Raimundo, com ou sem inteligência artificial. Eu não vou saber cuidar de pessoas nesse mundo bunny tão bem quanto você faz, quanto a sua equipe faz. Mas pode ter certeza que a gente vai saber contratar energia, gerenciar energia e fazer análise de investimento melhor do que os empresários nos seus negócios, porque eles precisam colocar o tempo, o expertise dele naquilo que ele domina. E a gente pode levar de uma maneira enxuta, inclusive em termos de orçamento do que é esse serviço, para que ele realmente possa contratar. Então, o ponto principal é deixe, escute, procure entender o que é que está sendo feito, procure ver o quanto aquilo vai significar de custo e de benefício. Qualquer cliente que chega hoje, que analisa o que está sendo feito nessa contratação de energia, nesse gerenciamento de energia, percebe que o custo-benefício é tão favorável que vai. E aceita e termina tirando excelentes resultados. Então, eu acho que esse é o principal ponto, se deixe, se dê a oportunidade de conhecer um pouco mais e chegar à conclusão por si só que vale a pena. Muito bom, muito bom. Meninos, muito bom mesmo. Muito obrigada mais uma vez, Manoel. Foi um prazer. E Dr. Raimundo Eloy que pela agradeço. presença. Prazer Manoel foi meu. Moreira, Atena, Dr. Raimundo Eloy. E a todos vocês, mais uma vez também. Então já sabe. Vem aquela parte agora, né, gente, que eu tenho que lembrar de falar. Olha, segue o canal no YouTube. A gente ainda está pequenininho lá, mas a ideia é ele suportar, né, ele dar amparo para todo o nosso projeto nas nossas outras redes sociais. Então vamos lá no Instagram, @FabiolaMatosOficial, @ArtoOficial. Por favor, as redes dos senhores também, meus amigos. Com certeza. Anunciem as redes de vocês, por favor. @Atena.energyoffice no Instagram. Atena, THATHENA, tal qual a deusa da sabedoria e da estratégia. E da estratégia, maravilha. E, Dr. Eloy? @AFLADV, né? E @Raimundo Eloy Argolo. Raimundo Eloy Argolo. Muito bem. Então, vocês já sabem disso direitinho, todos os cantos, LinkedIn, Instagram.
E foi uma grande alegria a gente conversar hoje sobre direito para os nossos empresários e empresárias, eficiência econômica e energética, para a gente vincular a energia, e mais uma vez falar de gestão de pessoas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui. Vamos juntos e juntas sempre.